O texto escolhido como tema deste aniversário da IBC está em João, capítulo 3, versículo 30, e diz respeito à igreja e, consequentemente, minha relação com Cristo, bem como nossas posições, nosso papel no corpo de Cristo. E sintetizando o versículo é o seguinte: é que ele cresça e eu diminua. Esse é o texto que foi escolhido como tema deste aniversário. E é o texto que eu escolhi nessa manhã também para poder falar e trazer aos irmãos e irmãs queridas um tempo de reflexão sobre esta passagem tão importante das Escrituras que nós vamos ver aqui nessa noite. Bom, de forma bem objetiva, e aí eu vou, antes de entrar na mensagem propriamente dita, sintetizar, né? Que ele cresça e eu diminua, quer dizer que Jesus deve estar em primeiro lugar na minha vida, na minha igreja, acima de tudo e acima de todos. Ele precisa ter o destaque. Ele é o único que merece ser glorificado, pois ele é o dono absoluto da igreja que nós somos e que se reúne aqui nesta manhã para comemorar mais um aniversário desde a sua fundação como igreja local. Nós não devemos, com base no texto, buscar glória para nós mesmos, e isso é praticamente óbvio, né? Todo mundo que é crente sabe disso. Se agirmos assim, nós estaremos agindo errado, nós estaremos pecando, porque o importante é glorificar sempre a Jesus Cristo acima de tudo e de todos. Porém, e aí entra um porém, nós precisamos entender que quando a Bíblia diz que ele cresça e que eu diminua, não quer dizer absolutamente que eu deva me anular a mim mesmo, né? Eu tenho dons e talentos que foram dados por Deus, foram dados pelo Espírito Santo, e eu preciso utilizá-los. Eu preciso entender isso com clareza. Deus, ele tem um plano, e um plano muito especial na vida de cada um de nós, e este plano com relação a nós é que nós cresçamos a cada dia, é que nós possamos crescer na graça, crescer no conhecimento e crescer na verdade daquilo que Deus proporciona a nós. Agora, nós não podemos, contudo, nos esquecer que é necessário que mesmo nesse nosso crescimento, mesmo no momento em que nós estamos caminhando enquanto igreja militante do Senhor na terra, o Senhor deve resplandecer. É Ele que deve resplandecer, porque Ele é o único digno de toda a nossa adoração. Só Ele, todos nós sabemos disso, volto a dizer, deve ser exaltado e glorificado. Aí eu chego num ponto que eu tenho que conjugar essas duas situações. Só Cristo precisa que Cristo cresça e que eu diminua, mas que eu não deixe de avançar também. E como é que eu vou entender essa questão? O exemplo de João Batista é bastante interessante. Com ele nós vamos aprender algumas questões que nos levarão a essa reflexão, no que diz respeito a conjugar o nosso papel enquanto igreja de Cristo com a questão de exaltarmos apenas o nome do Senhor Jesus. E para isso nós vamos ampliar um pouco o texto e vamos sair do texto de João 3:30 e vamos ver todo o contexto a partir do versículo de número 22. Então, se você puder, me acompanhe em João 3, de 22 até o texto do tema desse aniversário, que é o 30. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra de Judeia, onde passou algum tempo com ele
com eles e batizava. Bom, na realidade nós sabemos, com base em João 4, versículo 2, que quem batizavam eram os seus discípulos, né? Mas esse não é o nosso tema nessa manhã. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali haviam muitas águas e o povo vinha para ser batizado. Isso se deu antes, obviamente, de João ser preso. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiram a João e disseram: mestre, aquele homem que estava contigo do outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando e todos estão se dirigindo a ele. A isso João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Essa é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Amém. João Batista, nós sabemos disso, era o profeta sobre o qual se referiram as Escrituras, como sendo o precursor de Jesus Cristo. Ele teve sim um ministério muito importante e ele sabia a sua missão. Ele sabia que o seu objetivo era preparar o caminho daquele que viria e que mudaria a história da humanidade. E ele tinha consciência de que a obra era do Senhor Jesus Cristo, não dele. Ele tinha plena consciência sobre isso. E nós também precisamos ter consciência em nossos dias que a obra na qual estamos envolvidos não pertence a nós, pertence a Jesus Cristo. Não se pode esquecer que tudo pertence a Ele. A honra é de Cristo, a glória é para Ele, tudo pertence a Ele. Mas, infelizmente, hoje em dia, há muitos líderes, pastores, pseudo-apóstolos. Quando eu vejo isso, até estremeço, quando eu ouço falar do apóstolo fulano de tal, eu chego a estremecer quando estou sentado. Ministérios dentre os quais homens e instituições ensejam crescer, enquanto Cristo, dentro destes contextos ministeriais, diminui a cada dia. A gente vê isso com muita frequência. O ministério de João Batista, por outro lado, ele tinha grande importância, mas ele estava bem definido. Era de preparar o caminho para Jesus. Só isso. João veio ao mundo com essa principal missão: preparar o caminho para Jesus. Parece pouco, não é? Mas não tenha dúvida que isso foi de extrema importância dentro dos planos de Deus, daquilo que Deus havia planejado desde sempre. E quando Jesus então começou o seu ministério, o trabalho de João terminou. A sua missão estava concluída. Obviamente, o ministério de Jesus estava sendo já muito mais impactante desde o início do que o de João. E isso despertou a atenção dos discípulos deste. E alguns deles queriam saber a opinião de João sobre Jesus. E questionado, João Batista respondeu dizendo que era exatamente isso que precisava acontecer. João tinha muita clareza com relação ao seu papel. Ele se via e se apresentava como amigo do noivo, a quem servia e sabia que não deveria, em momento algum, ser o alvo principal das atenções. Daquele momento em diante, os discípulos deveriam seguir Jesus Cristo. O papel de João estava concluído.
João Batista viu os seguidores de Jesus Cristo crescendo cada vez mais, e com toda certeza, em nenhum momento durante este período ele sentiu inveja, ou se sentiu de alguma forma desprezado. Muito pelo contrário, ver o ministério de Jesus Cristo crescer alegrava o coração daquele homem de Deus. João também teve muitos seguidores, e a gente sabe disso, mas não era esse o objetivo de sua caminhada, e não era isso que lhe trazia alegria ao coração. Ele sabia, e aí começa a fazer sentido o que ele diz. Ele sabia que o seu papel no mundo não era crescer e nem se destacar. Sua alegria era trabalhar para Jesus, para que ele crescesse a cada dia e que recebesse toda a glória que por direito lhe pertencia. Foi nesse contexto que João diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Esse é o contexto do tema da nossa reflexão, e precisamos aprender com João sobre isso. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E eu selecionei aqui 3 questões que eu quero trazer à igreja, a fim de que a nossa reflexão seja bem sucedida, no que diz respeito a fazermos uma aplicação para nós mesmos. Nós, os evangélicos, não nos contentamos apenas em ler a Bíblia, muito embora ela seja suficiente. Eu não preciso de nada além da Bíblia para poder sobreviver. Mas todas as coisas que estão escritas na Escritura precisam também sair do seu contexto histórico, cultural, e serem aplicados em nossa vida, senão não tem sentido. A Bíblia não é um livro de histórias. A Bíblia é a revelação de Deus para o homem, e essa revelação precisa fazer diferença na nossa vida. É por isso que todos os textos da Bíblia precisam ser aplicados na nossa vida. Eu preciso tirar da Bíblia, eu preciso buscar na Bíblia o que Deus quer falar comigo, através daquela revelação santa, inspirada, daquele momento, daquela situação que aconteceu em determinado momento. Eu tenho que entender o que Deus quer falar comigo. E eu quero aprender hoje, através deste texto que nós lemos, a questão do diminuir para que ele cresça, e aplicar na nossa vida da forma que deve ser aplicada. Em primeiro lugar, eu preciso diminuir para que ele cresça, para que Cristo cresça, porque só Ele, só Jesus Cristo tem a salvação. Preste atenção nisso. Não há outro, nem nenhum outro a salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro homem há dado dentre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. Só Ele, unicamente, exclusivamente Cristo, é o caminho que nos leva a Deus. Por isso eu preciso diminuir para que ele cresça. Enquanto o ministério de João era preparava o terreno para a vinda do Messias, Cristo, que era exatamente o Messias esperado. Aliás, é até redundante falar que Cristo era o Messias esperado, porque a palavra hebraica Messias e a palavra grega Christos, as duas significam literalmente isso, né? Ungido significa o Messias. Então, quando a gente fala assim nesses termos, é até meio redundante, mas é bom que seja redundante, para que a gente possa entender isso com muita clareza. Seria muito difícil dizer exatamente quantos textos no Antigo Testamento apontam profeticamente para a pessoa de Cristo como sendo o Messias. Mesmo nos relatos que falam claramente sobre o Messias, o jeito de numerar as profecias pode variar, porque são muitos textos.
Por exemplo, no texto clássico de Isaías, capítulo 53, versículos de 2 a 7, nós vemos vários detalhes proféticos sobre o Messias. E eu poderia aqui ficar o restante da manhã só falando sobre profecias que se cumprem em Cristo, mas eu não posso fazer isso, porque eu combinei com o Genilson que eu não vou passar de 12:30. Então eu tenho que ser sucinto na minha fala, para que a gente possa cumprir o que combinamos, né? E eu não preciso me preocupar com isso, porque eu creio que entre nós aqui não há dúvidas que Jesus Cristo é o Messias prometido. O importante é essa convicção que temos, que Cristo é o Messias esperado, prometido, que chegou no tempo certo, e mais do que isso, que volta para resgatar a sua igreja, tirando-a da condição de militante para transformá-la na igreja triunfante dos céus. Essa é a nossa esperança. E como João, nós devemos dar toda a glória a Ele, não a nós mesmos. Nós precisamos aprender isso. Nós somos meros instrumentos, muito embora sejamos importantes nesse processo, porque Deus ele não trouxe ninguém para a igreja simplesmente para poder ocupar um espaço e deixar a igreja bonita, cheia de gente, mas Ele nos trouxe como instrumentos, como ferramentas para serem utilizados pelas suas mãos. E devemos, conhecedores da verdade sobre Cristo e o seu papel, dar a Ele toda a glória que lhe é devida. Ele é o Messias. Precisamos nos submeter a Ele em humildade e amor. Eu gosto muito do texto de João capítulo 20 e 28, quando Tomé se dobra diante de Jesus Cristo e diz: meu Senhor e meu Deus. Essa deve ser a nossa postura também, de nos dobrarmos diante de Jesus Cristo, sabendo que Ele é o nosso Senhor, sabendo que Ele é o nosso Deus. Eu vibro quando eu penso na salvação de Cristo, e eu olho pela minha vida. Os mais antigos aqui me conhecem, os mais novos talvez não, mas a minha história é um milagre vivo, que inclusive eu conto num livro já na 12ª edição. Eu fui resgatado das trevas, literalmente. Terreiros de Umbanda, de Candomblé, durante 16 anos da minha vida, uma vida de crime, que me renderam, só da última vez, 7 anos de prisão, vários processos, vários delitos. Para você que é mais novo, que não me conhece, só para você ter uma ideia, só na penitenciária da Matiscura em Salvador eu fugi 2 vezes. Era o tipo de homem que eu era. Mas Jesus Cristo, Ele entrou na minha vida. Amém. E mudou a minha história. Ele fez um milagre, Ele tem feito esse milagre, tem feito milagres dia após dia na minha vida. Nenhum dos orixás a que me submeti durante todos os anos que vivi nesse contexto, nenhuma religião que eu frequentei, foram muitas, nem mesmo a sua índole libada, o seu bom caratismo, nem a sua integridade, nada disso poderia nos garantir a salvação em Cristo. É por isso que eu me dobro em Jesus Cristo, para que Ele cresça e eu diminua a cada dia, porque Ele é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Só Ele. Nada, absolutamente nada poderia me garantir aquilo que eu recebi de Cristo. Salvação, e nós sabemos disso, não depende de nós. Por isso eu não tenho no que me gloriar. Salmo 34, versículo 2 diz assim: eu me gloriarei no Senhor, que todos os humildes e oprimidos ouçam e se alegrem. O começo de minha carreira aqui nessa igreja foi muito difícil mesmo. Os mais antigos vão se lembrar que quando eu fui convidado pela igreja para assumir a congregação na época de Jardim Caraíbe, eu aceitei o convite, mas disse para a igreja: só que vocês têm que esperar um pouquinho, que eu ainda tenho contas para acertar com a justiça. Voltei para Salvador, me apresentei, voltei para a penitenciária, já convidado por essa igreja, onde fiquei mais alguns meses, e depois Deus,
por questões maravilhosas e miraculosas. Você não faz ideia do que Deus fez na minha vida. Amém. Me tirou de lá e 2 ou 3 meses depois me apresentei, passando a fazer parte do corpo de obreiros daqui da Igreja Batista Central, à época sob o comando do pastor Jonatas Davi. Que coisa grande, que coisa maravilhosa. Então, como eu poderia me gloriar em mim mesmo? Me glorio no Senhor, que me deu vida e me deu vida em abundância. Amém. Em segundo lugar, para que eu diminua e ele cresça, eu preciso entender que eu tenho que diminuir e ele crescer, porque ele é o Cristo. Jesus é o Cristo. Simão Pedro respondeu em Mateus capítulo 16, a ser questionado sobre o que pensava sobre Jesus. Ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Parece que tem gente que ainda não prestou atenção, não aprendeu isso. Nós precisamos entender que Cristo é o Filho do Deus vivo. Muitas vezes cantamos em nossas reuniões: não há outro como tu, soberano e fiel, reina sobre a terra e céus. És o alfa, o ômega, o início e o fim, és o ar que eu respiro, és tudo para mim. Isso é fato, irmãos. Isso é fato. Sem Jesus não somos absolutamente nada. Jesus é o Cristo, isso é bíblico. Ele é o Cristo incomparável, não dá para comparar, não existe nenhum ser em todo o universo que possa ser comparado. Jesus Cristo é o dono desta igreja, é o dono da igreja que somos nós. Aleluia. Amém. O Filho unigênito de Deus, nosso eterno Redentor. É Ele quem nos tirou, me tirou lá dos porões do Candomblé, lá do cativeiro da penitenciária Lemos de Brito, do Carandiru, onde eu fiquei 3 anos, me tirou de lá para me dar vida e me dar vida em abundância. Ele é o nosso Salvador fiel. Nós somos produtos da sua obra. E olha que coisa interessante, nós somos produtos da obra de Deus 2 vezes, por criação e por recriação. A primeira vez porque nos criou, estava com o Pai na criação, lá em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, e depois nos recriou, nos tornando novas criaturas, porque se alguém está em Cristo, as coisas velhas, eis que tudo, é por isso que eu faço questão de falar. Hoje eu já não me preocupo muito com isso, mas eu nunca deixo de dar o meu testemunho, porque eu acho que isso é muito importante para poder demonstrar para pessoas que às vezes estão perdendo a esperança que Deus tem poder em todas as coisas. Mas eu nunca deixo de deixar claro nos meus testemunhos que o personagem principal da minha história não sou eu, é Cristo. Não fosse Cristo eu não existiria. Não fosse Cristo, eu não estaria aqui. Ele mudou minha vida, Ele me mudou, Ele me livrou da morte, Ele me deu paz, Ele me escolheu para o ministério. Se cumpriu aquilo que diz em Gênesis, em Salmo, desculpa, que Deus fez aquilo que parecia impossível. Ele me tirou do monturo e me fez assentar com os príncipes do seu povo. Esse é o nosso Deus poderoso, tremendo, o Deus que faz todas as coisas, que nos dá graça e misericórdia. A Ele, portanto, toda honra, toda glória e todo louvor, e que Ele cresça a cada dia e que eu diminua a cada dia. Na sua vida deve ser do mesmo jeito. Pode ser que você nunca tenha ido para a penitência. Quantos já tiveram aqui na Lemos de Brito preso? Provavelmente ninguém. Pode ser que você nunca tenha ido para Lemos de Brito. Você nunca tenha ido levar um ebó numa encruzilhada. Você nunca tenha se submetido aos Exus e pombagiras. Você nunca tenha vivido as experiências que eu já vivi, como pular muro de cemitério para fazer macumba. Mas creia que a mesma intensidade de graça que foi derramada sobre a minha vida, foi derramada sobre a sua vida também. Amém. Uma vez em Itabuna, eu estava dando
uma palestra numa escola e uma menina falou assim: meu irmão, eu queria ter vivido tudo isso que você viveu, só para poder ter experimentado esse milagre que você experimentou. E aí eu disse para ela o que eu digo para você agora: o milagre da minha vida foi ter me tirado de lá. O milagre da sua vida foi não ter permitido que por lá você passasse. Amém. Glória A intensidade do milagre de Deus é a mesma. O mesmo Cristo da história de João, o mesmo Cristo da minha história, o mesmo Cristo da história de Tomé que eu citei há pouco, o mesmo Cristo da sua história precisa ser honrado acima de tudo. Ele aparece, ele cresce e eu e você diminuímos. Por mais que você seja importante, você pode ser um juiz, pode ser um advogado, pode ser um empresário forte da cidade, pode ser uma pessoa de grande importância na sociedade, como também pode ser uma pessoa comum, pode ser até um sem-teto, digamos assim, você pode ser um miserável, seja o que for, mas em questões do espírito, nunca se esqueça disso, irmão. Olha aqui para mim, preste atenção. Sempre ele cresce e nós diminuímos. Amém? Amém. Em terceiro e último lugar, que eu diminua e ele cresça, porque a ele pertence a igreja. É dele, tudo dele. 36 anos de vitória em Cristo, porque não fosse ele, essa igreja não existiria. Ele é o dono da igreja, ele é o cabeça da igreja, ele é a pedra angular. Antes que tivessem colocado a pedra fundamental para o início dessa construção, eu acompanhei no começo lá, muitas reformas de construção dessa igreja, mas antes que tudo isso fosse decidido, Jesus já era a pedra angular. João disse no versículo de número 29 do texto que nós lemos o seguinte: vocês mesmos são testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado diante dele. A noiva pertence a ele, a igreja pertence a ele, a minha vida pertence a ele, a tua vida pertence a ele. Por isso ele merece todo o destaque, por isso ele merece toda a honra. E hoje, quando nós vemos igrejas dando ênfase a instituições, aos seus líderes, aos seus chamados ministérios, os pseudos ministérios, dando mais valor a eles do que ao próprio Cristo, nós ficamos escandalizados, ficamos tristes, em alguns casos até duvidosos de que sejam de fato igrejas cristãs. Falo isso com muita dor no coração, mas eu vejo muitas que não são cristocêntricas. E a igreja cristã, ela tem que ser cristocêntrica. É Cristo que caracteriza uma verdadeira e autêntica igreja. Não é um missionário fulano de tal, ou o apóstolo fulano de tal, ou seja lá o que for que ele quer se chamar. É Cristo. Se ela não for cristocêntrica, ela não é uma igreja de Deus, pelo menos baseado naquilo que nós entendemos como cristianismo. Muitas destas igrejas às vezes não estão alicerçadas na palavra, não estão fundamentadas na doutrina dos apóstolos. Muitas não são na realidade, irmãos, me perdoe aí se você está assistindo e se sente ofendido com isso. Muitos não são igrejas, são pequenas empresas que beneficiam os seus próprios líderes. A única coisa que eu lamento é que ela engana multidões. Muito embora, por outro lado, eu entenda também que, como nos tempos de Jesus, ainda hoje tem muita gente atrás da bênção de Deus, mas não quer nada com Deus da bênção, E é por causa disso que esse povo prospera. E quando eu digo povo prospera, não é o povo que frequenta a igreja, não, são os líderes, porque quem prospera são os líderes, eles é que prosperam. Mesmo sem predizer o futuro, sem conhecer e nem imaginar o que seria a igreja de Cristo e que seria fundada sobre ele,
Cerca de 3 anos depois desse evento, João Batista nos deixou. Das poucas coisas que estão registradas a seu respeito nas Escrituras, se destaca essa frase de impacto, que é o tema do aniversário dessa igreja: que ele cresça e que eu diminua. E para encerrar, eu quero perguntar para você: qual o lugar que Cristo ocupa na sua vida? Pense sobre isso. Quando você vive sua caminhada cristã, quem tem a preeminência? Quem está sentado no trono do seu coração? Você ou Cristo? Nós temos o nosso valor, aliás, homologados e consolidados pela graça de Deus, e é óbvio que não devemos e nem podemos nos anular. Como já disse no começo, porém Cristo, e isso nós precisamos entender, sempre será mais importante do que nós. Porque eu sem Cristo não sou nada, e Cristo sem mim continua sendo Cristo, continua sendo Deus. Se tenho vida hoje, foi pela misericórdia de Deus. Se tenho paz, foi porque Ele me concedeu. E nas lutas, Ele está sempre no controle. Então não posso me esquecer que Ele cresça e que eu diminua a cada dia. Amém. Feche os seus olhos, vamos orar. Ó Deus, nós agradecemos por este tempo de reflexão na Tua Palavra, e que possamos, no nome de Jesus Cristo, alcançar, através da Tua Palavra, o entendimento que nos fará ajustar aquilo que precisa ser ajustado na nossa vida. Dá-nos paz, graça e misericórdia, e a Ti, Senhor, somente a Ti, toda honra, toda glória, todo louvor. Amém. Que Cristo cresça cada dia na vida da Igreja Batista Central. Amém. E que nós possamos diminuir diante da sua magnitude, diante da sua excelência, diante da sua majestade. É o que nós pedimos, agradecidos porque sabemos que o Senhor está aqui. No nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus a todos